programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. É muito bom voar de Copa Airlines. Copa Airlines, 75 anos conectando as Américas. Este programa tem oferecimento de Alper, alta performance em seguros. Gold Winds, corretora de seguros. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. É bom ter você novamente no Porta de Hangar, o canal da aviação. Se você não é inscrito no Porta de Hangar, inscreva-se que a gente vai trazer boa informação para você. Dá o like, divide a programação com seus amigos, que Porta de Hangar é cultura na aviação. Hoje nós vamos receber o meu amigo Lúcio Flávio Teles de Holanda. Nunca falei o nome dele inteiro e hoje eu consegui falar o nome dele, mas ele também é conhecido como Jabá! Ô Jabá, bem-vindo ao Porta de Hangar, um prazer, uma honra. Beca, a honra é toda minha, tá? Comandante Jabá, só tem que estar muito feliz de estar aqui no teu programa, né? É um prazer e uma grande satisfação da minha parte. E você tem que estar com as paramentações de pernambucano, é isso? Paraibano, né? Paraibano. Como é que é o nome desse chapéu seu? Isso aqui é um chapeuzinho de couro, né? Do vaqueiro, né? O vaqueiro usa isso aqui. E o nome dele tem um nome específico ou não? Não, chapéu de couro. É. O cara usa o chapéu de couro. E é bem do Nordeste em geral, do Norte, usar um chapéu de couro, né? Isso é cultura nossa, né, Beca? Isso aqui é a nossa raiz, eu digo sempre. Quando eu criei esse tal de Comandante Jabá para agradar as crianças, meu objetivo era estar trazendo também um pouco das minhas raízes, que eu jamais posso esquecê-las, né? Nasci em João Pessoa, na Paraíba, e comecei a gostar da aviação desde cedo. Depois eu posso Desde até... pequenininho. Desde pequenininho. E você deve ter um orgulho de ser da onde, do seu estado, né? Tenho muito orgulho de ser paraibano. Tem até uma música que fala assim: eu sou da Paraíba, é meu esse lugar, a cara desse povo tem minha cara. E no final ele fala assim: eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Que legal! E a aviação, como é que chegou na sua vida? Beca, boa pergunta. Rapaz, se você procurar saber o verdadeiro motivo que me motivou a gostar de aviação, eu não sei te explicar. Eu tenho apenas um fato curioso que minha mãe relata depois de uma das minhas visitas a João Pessoa, na Paraíba, com a minha esposa, meus filhos, tudo crescido. Eu não conhecia, Beca, isso aí. Ela falou: Lúcio, quando você tinha 3 meses de vida, eu sou do dia 25 de dezembro de 1960. Nasceu no Natal. Eu nasci no dia 22 de dezembro, capricorniano. Pertinho, somos Capricórnio. É isso aí. Aí minha mãe relata que passaram aviões muito baixos, né, lá em João Pessoa, o jato puro, né? Depois eu descobri, com o tempo, né, lógico, eu descobri que eram os Ghost, né, o avião inglês que a FAB tinha adquirido, e eles passaram muito rasantes, Beca. Eu tinha 3 meses de vida, isso foi em 61, né? E o que aconteceu? Entrei num pranto, não parava mais de chorar, e minha mãe teve que me levar ao hospital, à maternidade. Fiquei em 2 dias de observação. Você tomou um susto? Um susto, cara. Aí eu brinco até, não sei se foi isso que me motivou a gostar de avião, porque no meu subconsciente talvez sim, Beca. Pode ser. Entendeu? Então, eu não sei, cara. Eu sei que desde cedo eu andava, assim, fuçava livros, né, que estavam relacionados, porque naquela época não tinha internet, né, Beca? Eu sempre buscando informações sobre avião. Não podia passar um avião no ar que eu olhava. Até hoje eu sou assim, Beca. Mas você tirou o brevet? Não, Beca. Eu vou falar uma coisa para você. Depois de crescido e tudo, eu com esse interesse pela aviação, comecei a fazer curso de PP, né?
Só que eu não cheguei a solar, então não sou piloto, né? Piloto é todo aquele que sola, né, cara? Se eu tivesse solado... Mas não importa. Se precisar voar, você voa. Ah, sim, adoro voar, cara. Adoro que voar. Eu legal. já amo voar como Pax, porque Sim. pra mim o mundo lá de cima é maravilhoso, cara. É perfeito. Aqui embaixo que é um caos, mas lá em cima o mundo é uma paz, é uma tranquilidade. Foi a melhor coisa que o Ícaro e o Dédalo fizeram quando eles quiseram realizar esse sonho na mitologia grega. Não é? Isso aí, eu devo muito assim, a esses pioneiros, né? Sei. Eu digo sempre, puta, Santos Dumont, cara, para mim foi um gênio, Fantástico, um gênio, independente dessas brigas todas. Os irmãos Wright, com eles. Eu acho o seguinte, a minha opinião sobre isso, eu vou chamar você de Jabá, porque todo mundo chama de Jabá e vai ser Comandante Jabá. Jabá. Comandante Jabá. A minha opinião a Jabá, respeito disso é o seguinte, naquela época era uma época de tantas descobertas, que eu acho que a invenção do avião pode-se dizer que é para todos. Né? Muita gente descobrindo coisa nova, como o avião voa e tudo mais. Exatamente. Fica essa disputa boba de quem descobriu primeiro. Eu acho que quem voou primeiro, eu acho que é para todos, né? Todos. O importante é que nós temos a aviação hoje aí nos ajudando a nos transportar mais rápido, transportar pacientes, alimento pelo Brasil e pelo mundo, não é isso? Isso, Beca. E eu amo a aviação e como eu te falava assim, cedinho eu já andava de 10 a 15 quilômetros, já um rapazinho, né? Lógico, né? Enquanto meus amigos queriam jogar bola, eu queria ficar vendo avião. Ia para o campo de aviação. Ia para o campo de aviação a pé, de bicicleta, de 10 a 15 quilômetros eu andava só para ver avião. Não tem explicação, Beca. Não tem, assim, uma coisa que explique essa paixão, esse amor. E eu quero morrer com esse amor, com essa paixão, cara. Que legal. E na sua família, tem mais alguém que foi pro lado da aviação, que veredou para essa banda? Beca, eu não posso... omitir nada da minha vida, né? Eu hoje, graças a Deus, antes quando eu fazia o curso lá de piloto, lá nos Amarais, lá em Campinas, eu voava um avião, o PT KIP. RIP? Não, KIP. KIP. Kilo Yankee Papa. Kilo Yankee Papa. Que avião que é? Paulistinha. Um Paulistinha. Amo Paulistinha. Foi o primeiro avião da minha vida que eu voei em João Pessoa, foi um Paulistinha, o HML. HML. O HML. Eu voei o HMP. Então, eu voei o HML. Foi um delírio para um jovem de 16, 15 anos sair do chão, sabe? Bicho, eu fiquei fascinado com tudo aquilo. De que coisa maravilhosa é voar, cara. Se todas as pessoas pudessem voar, seria muito bom, assim, sentir esse prazer, essa satisfação. Eu me sinto um privilegiado de poder voar, entendeu, Beca? Que legal. E você perguntou se eu tenho alguém. Então, quando eu voava o KIP, eu nasceu meu filho mais velho, o primogênito. E eu já tinha uma certa idade, eu falei, nossa, quer como saber profissão, melhor não, né? Como profissão, eu acho que não vai dar. Mas parei de voar. E o último avião que eu voei, Paulistinha, foi o KIP. 19 anos depois, Beca, eu até me emociono, cara. Meu filho solou nesse avião, cara. Que legal. Solou. Qual o nome do seu filho? É o Gabriel. Parabéns, Gabriel. Olha que orgulho. O pai ficou com água no olho aqui, fiquei muito legal. Agora, porque eu sei o sacrifício que foi tudo isso. Não é fácil, né? Não, cara. E hoje é um orgulho, né? Porque ele está numa companhia aérea, ele é primeiro oficial. Ele é profissional. Ele se tornou piloto profissional. Que bacana. E engraçado, Beca, que eu nunca mandei meu filho voar. Nunca, jamais eu falei. Mas tinha um porém. Tudo que era aeródromo, tudo que era aeroporto, eu levava no colo pequenininho. Pegou aerococcus da aviação. Pegou, isso que eu ia falar, o aerococcus contaminou meu filho, assim como contaminou a mim, contaminou meu filho. Teve um caso curioso uma vez que a gente estava em Minas e minha esposa, a gente voltou e ela falou assim, Lúcio, o Gabriel quer saber o nome daquele aeroporto que nós tivemos. Como é que eu vou saber daquela cidade que tem um aeroporto? Né? Porque teu filho quer saber, Lúcio, lá em Minas, onde a gente foi. Ele disse, pai, mãe, não. Aquela cidade que tinha um aeroporto, mas como é que eu vou saber? Toda a cidade, teu pai te leva para o aeroporto, como é que eu vou saber? Aí eu falei, é aqui, né? É aquela cidade que tem aqui perto, Pouso Alegre. Pouso Alegre, cara. Ele queria dizer Pouso Alegre, e era a cidade. Que legal, que legal. E que avião que ele voa hoje na companhia comercial? Hoje ele voa um ATR 600. ATR é uma maquinona, hein, cara? Ele tá gostando, ele tá gostando. Com certeza. Ô Jabá, eu sei que você não foi ser piloto, mas enveredou para a aviação. Qual a sua área que você trabalhou na aviação?
Então, Beca, a minha relação profissional com a aviação, somando tudo, dá 36 anos. 36 anos. Foram 3 anos de Força Aérea, que eu estava ligado à aviação. Força Aérea Brasileira. Sim, eu servi em Recife, porque em João Pessoa não tinha destacamento assim da Força Aérea, não tinha uma base. Recife tinha, que é uma cidade maior. Então eu me desloquei, que eu não queria servir o Exército. O Exército eu não queria, Ninguém Beca. quer. Eu não queria, eu queria alguma coisa assim, eu digo, eu quero ir para aviação, né? Que eu, como sempre trabalhei com projetos, quando eu descobri o projeto em si, eu digo, puta, eu quero ir para aviação, eu quero alguma coisa ligada com essas coisas, né? Aí eu fui para Recife, cara. E chegando em Recife, servindo, eu já me interessei em fazer um curso de cabo, que tinha, depois dos 3 meses que a gente passa, que é obrigatório. O cabo é mais que soldado ou não? O cabo é mais que soldado. Tá. É antes do sargento, mas é mais que soldado. Aí, Beg, eu fiz o curso, me destaquei numa turma de 128, eu fiquei ali entre os 10 e eu era o 6º, e você tinha a opção de escolher a profissão que você queria. Como eu queria projeto, que eu já tinha descoberto o projeto como sendo a minha praia, né, que eu dizia sempre, tem um engenheiro e tem um projetista, eu quero ser projetista. Mas um projetista de o quê? Não, projetista. Qualquer que fosse. Coisa mecânica, porque eu sempre Mecânica. sempre gostei da mecânica, tá? Então, tinha que ser alguma coisa. A elétrica nunca foi minha praia. Então, a mecânica sempre foi, sabe? Eu sempre curioso em saber aquelas máquinas, por que elas funcionam. Mas é gostoso mesmo, né? É uma delícia. É muito gostoso. E sendo assim, eu fiz o curso, fui aprovado assim no que eu tinha que escolher. Como não havia vaga para a área de projeto lá por Pama, lá em Recife, eu optei em ser telegrafista e teletipista. Telegrafista é aquele que o pessoal conhece como código Morse, a gente tem que estar recebendo mensagem. Que barulho, como é que vai? Aí você tem que ouvir aquilo lá e transformar aquilo em mensagem meteorológica para a gente transmitir, levar para as salas AIS e transmitir para os pilotos. E o Telex era a coisa mais moderna que a gente tinha, que era aquelas fitinhas assim. Fitinha amarelinha. Aquelas fitinhas amarelinhas. Para que servia aquela fitinha, homem do céu? As mensagens, aqueles furinhos, eles transmitiam as mensagens que de a volta. gente... de volta, mandava para as bases, entendeu? Para os outros destacamentos da Força Aérea, que eu servi no Serviço Regional de Produção ao Voo do Recife, o SRPV, ligado ao DEPV, departamento, né? Aquelas coisas lá da FAB naquela época. Pessoal, o Telex era uma forma aprimorada, um fax antes do fax, que não mandava imagens, mas mandava texto. Então uma outra pessoa fazia uma mensagem discada e uma máquina recebia aquela mensagem como se fosse um fax, mas naquelas impressoras matriciais, né? Era, exatamente. Era muito furinhos. Legal, cara. Hoje o pessoal não sabe o que é isso, Beca. E é uma coisa tão gostosa. E você vivia literalmente fazendo pirariri com o dedo assim no equipamento. Esse é o telégrafo, né? Era o que eu usava na estação. Pirari. Isso, exatamente. Pirari não, né? Você tá mal de cantor, hein, meu? Você não sabe imitar telégrafo. Mas eu me lembro, Beca, que no curso o suboficial falava, você tem que aprender a ouvir e não pensar em ponto e traço e ponto. Você tem que pensar em ouvir. E uma das coisas que ele falava, o L, era é o L. Você tem que acostumar o ouvido, né? Que nem o Braille, né? O Braille, eu tive, infelizmente já foi embora, amigo meu, um problema de deficiente da visão, e ele me ensinou a ler as letrinhas em Braille. Deve ser Só difícil. que é difícil demais. E assim, uma ou outra eu conseguia ler, mas depois chegava num ponto que ficava complicado, né? É bem difícil. Tem que ter sensibilidade. Aí depois disso, Beca, nunca pensei em vir para São Paulo, tá? Eu posso dizer a você que jamais, eu não sei porque eu tinha medo. Dizem que todo nordestino, todo sonho de nordestino é vir para São Paulo. Eu não tinha esse sonho, cara. Mas como eu tinha trabalhado em projetos também lá, já numa cidade lá de Belém do Pará, depois que eu saí da aeronáutica, depois, né? 3 anos depois eu saí, né? Aí eu fui para Belém do Pará, morei lá 2 anos e meio, e lá... entrei numa Tenente Tequinte, um consórcio que estava montando o Albras Alunorte, né? 2 fábricas. Não tem a ver com aviação, mas só para... E o que aconteceu? Os caras me trouxeram para cá. Me trouxeram para São Paulo, e eu não queria, né? Acabei vindo parar em São Paulo. Primeira vez. Me assustei até, mas já para trabalhar, né? E te digo uma coisa,
Hoje, esse Paraíba aqui deve muito ao estado de São Paulo, sabe? Que legal. Metade Paraíba, literalmente, falando, eu estou cortado aqui ao meio coração. Metade paraibano, metade paulista, porque eu constituí minha família aqui, sabe? Foi muito difícil, não foi fácil, mas a gente conquistou tudo isso. E um ano depois aqui na capital, fiquei um ano na capital, fui parar na Embraer, que eu sabia de tudo da Embraer, mas nunca imaginei em um único sonho da minha vida. Mas foi como empregado? Fui trabalhar na Embraer como empregado. Eu entrei por causa do programa MX. E jamais na minha infância ou na minha juventude, vendo aquelas coisas de Embraer, jamais sonhei. E engraçado que quando eu cheguei lá, a Embraer tinha 18 anos de vida. Eu saí agora, ela tendo 50 anos. Foi o que? Na época do 90 você entrou lá? Eu entrei em 87. 87. 87 eu entrei na Embraer. A Embraer tinha apenas... Era uma jovem. 35 anos de companhia. 33. Eu passei 33 anos. 33 anos de Embraer. Saímos agora aí na pandemia, porque o quadro enxuga um pouco, né? Entendi. O facão passou na cabeça Passou. Infelizmente... E você não baixou? Não deu tempo eu baixar. E infelizmente fui eu e mais... bastante pessoas, né? Eu não vou falar a quantidade aqui, mas não tem problema. Eu quero saber o que você fazia lá na Embraer. Então, e minha atuação sempre foi na área de projeto. Como a minha especialidade sempre foi projeto, eu entrei lá e comecei a trabalhar com equipamento de apoio, né? O Ground Support Equipment, conhecido na aviação como GSE, ou se for pensar em português, o equipamento de apoio no solo, o EAS, né? Tão importante e eu digo sempre vital para a segurança de voo, para a operação de uma aeronave. E o que são os equipamentos EAS, para a turma saber? Eu vou dar exemplos, tá? Além desses equipamentos, nós desenvolvíamos, eu digo nós porque sempre é equipe, não é uma pessoa que faz, são várias pessoas fazendo um trabalho, né, voltado à aviação e à manutenção. São dispositivos, são chaves especiais, porque muitas vezes você tem dificuldades de acesso, entendeu? Tem as ferramentas padrões, mas nem sempre uma padrão vai poder ser utilizada num determinado tipo de acesso na aeronave, porque varia muito. Tem dispositivos, tem gabaritos, e o pessoal confunde muito, Beca. GSE, que é aquilo que o operador precisa para sua manutenção e sua operação em dia, com ferramental. Ferramental é tudo aquilo que o pessoal usa durante o processo de fabricação da aeronave. Esse é o ferramental. O pessoal chama GSE de ferramental, mas ferramental é diferente, tá? É uma coisa distinta. E o GSE, até aquelas capinhas, Beca, até aquelas capinhas de proteção que você vê nos da turbina? Você vê exatamente o cara revestindo tubo de pitot e aquelas capinhas vermelhas, aquilo é GSE, só que vai no flight kit. Entendeu? Toda a aeronave. Aquilo vocês também projetaram? Nós também projetamos. E os meninos até brincavam comigo, diziam, pô, Jabá, você não faz avião. Mas isso não importava, cara, sacanagem. Tá no meio da aviação. Exatamente, mas eles tiravam sarros de mim só para me perturbar, né? Mas e você não esquenta a cabeça? Não, Beca, porque foi com o GSE que eu criei meus filhos, cara. Amo o que eu fiz, tenho boas lembranças, boas recordações, e GSE foi uma coisa muito importante, que eu também não conhecia GSE. Eu ia no aeroclube, eu via um paulistinha lá com uma capinha vermelha, eu não sabia o que era aquilo. Hoje eu sei, e eu digo sempre, a importância de uma capinha. Pensa bem, Beca, até um paulistinha, que é um avião menor, claro. O cara tá lá no aeroclube, Beca, não é? Vem uma vespinha lá, entrou aqui no tubo de pitot, se não tiver a capinha, o que vai acontecer? O cara vai ter indicação errada no altímetro, no velocímetro, e aí, como é que faz? Sem o altímetro e sem o velocímetro. Agora, vocês também desenvolviam a ferramenta para fazer o avião? Desculpa, eu vou retificar a minha pergunta. Por exemplo, você faz um avião aqui no Brasil e tem coisas que dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. Mas existe alguma coisa feita no Brasil e que precisa ser feita uma ferramenta especial para o avião? Tem, Beca, tem. Inclusive, tinha um amigo que trabalhou comigo muitos anos. Trabalhamos juntos 22 anos. Aí Beca, esse rapaz dizia, Lúcio, a gente está deixando um legado para a humanidade. E nós deixamos um legado. Isso nos orgulha muito, sabe, Beca? E repito, eu como nordestino, como um brasileiro, trabalhando na terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, que é a Embraer. Sim, maravilhosa. Entendeu? Eu dizia sempre, a Embraer ela é sustentada em 5 pilares. 5 pilares. Ela desenvolve, ela projeta,
ela produz, ou seja, manufatura, fabrica, ela suporta e ela vende. Quer dizer, ela vende e suporta. 5 pilares, isso que... Então, o que a gente fazia, né, desses equipamentos está incluído nesse suporte 5 aqui pilares. de manter a aeronave em dia para voar. Aí você perguntou, sim, por exemplo, eu tenho um exemplo, eu vou dar um exemplo para você de um equipamento chamado Bootstrap. Tá? Esse equipamento... O que serve o bootstrap? Primeiro, para o pessoal saber. Então, o Bootstrap, ele serve para remover e instalar o motor de uma aeronave. Tá. E no caso, esses GSS que nós desenvolvíamos para os aviões da Embraer, a gente chama de peculiar. Ou seja, só serve para os aviões da Embraer. Se quiser um Boeing lá, não vai servir, um Airbus, nada. Existem fabricantes e outros GSS que nós também usamos, que a Boeing usa aqui, mas isso aí é específico para aquele avião. Esse nosso era específico para os aviões da Embraer, assim como existem os específicos para os aviões da Boeing, da Airbus, né? Um GSE da Airbus não serve para a Boeing nem para a Embraer e vice-versa. É peculiar, que a gente chama. Então, o Bootstrap, ele remove e instala o motor da aeronave. Dá um exemplo para você. Existem as bases, né, onde tem esses equipamentos para suportar, né, as necessidades de cada cliente. Só que, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil mesmo. A gente tem uma aeronave que sai de Viracopos e vai para João Pessoa. Chegando em João Pessoa, deu uma pane no motor, que não dá para resolver fácil, tem que trocar o motor. O que é que acontece? O pessoal da engenharia da operadora é acionado, eles enviam de avião, né, provavelmente até Recife, que é uma base maior, João Pessoa é menor, o motor novo e o Bootstrap, que é uma caixa, é um Lego, eu tenho até exemplos aí, eu posso te mostrar depois. É um Legozinho, é bom que as pessoas vejam isso, é como se fosse um Lego e você tem que montar, o mecânico é que monta, vai toda uma engenharia, vai o pessoal de engenharia e o pessoal que a gente chama de manutenção, de manuais, né, acompanhando. Transporta de caminhão, né, de Recife até João Pessoa, chega lá, faz a troca do motor, faz os testes necessários, o avião volta a voar, todo esse pessoal volta de novo para a base aqui em Campinas. É uma engenharia para transportar tudo isso e para fazer a logística disso. Exatamente, Beca, exatamente. Qual o avião que mais assim, te marcou no tempo de Embraer? Fala, não, esse avião é o avião da minha vida. Quase que eu choro agora, hein? Quase que eu choro. Chora, sanfona. Diz a amiga tua, do... isso mesmo. E lá eu gosto de um forrozinho, hein? Então, eu também gosto, Beca. E, falar em forró, só para antes de entrar nesse tópico aí que tu perguntou qual o avião que me marcou, tem entre aspas, tem uma música que eu gosto muito, de um trio nordestino, mas é o trio Virgulino, que eles cantam, não é deles. Grande trio Virgulino. E entre aspas, eu me vejo nisso, tá? Que qual diz é assim, a música? Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Então, Beca, a aviação é muito bom para mim. É um elixir no meu espírito, na minha alma. Que legal. Eu vivo disso. Eu vou morrer com isso. Quando minha esposa casou comigo, ela sabia que eu amava. Ela até diz, essa paixão sua é maior do que eu. Mas você vê, é uma coisa engraçada que você está falando, porque a aviação, você não precisa ser piloto para gostar de aviação. Não, né? Eu sou piloto amador, não sou piloto profissional, tirei brevet em 82 anos. Seu pai era piloto, eu sei disso. Exatamente. Mas... E isso aí eu adoro aviação. Tanto é que eu fotografo aviação. Eu tenho o irmão Samuel, o meu sobrinho Felipe, o meu primo Marinho, que é comandante também, e meu pai, né? Então a gente tem esse orgulho, essa coisa, né? Verdade, agora eu vou repetir a pergunta, que senão você vai esquecer de responder. Qual foi o avião que marcou a vida do Lúcio Jabá, comandante Lúcio Jabá? Eu vou falar para você, o nosso querido Brasa. O Brasa era o Brasília, o EMB 120. Muita gente ama ele, né? Eu tive uma relação íntima com ele. Sei. Íntima, assim, porque o que acontece? Meu foco sempre foi GSE, o Ground Support Equipment. Certa vez o meu supervisor falou, Jabá, eu não fazia coisa para avião. Por isso que o pessoal tirava sarro de mim. Que eu só fazia GSE, que eles tiravam sarro, capinha, né? Bootstrap, essas coisas assim. Aí o meu supervisor chegou para mim um dia e falou, Jabá, eu queria que você se engajasse aí num projeto novo, né? Voltado a fazer coisa para o avião. E engraçado que o Brasília, Beca, quando ele nasceu, ele não foi feito para operar em pista
não pavimentada, tá? Isso me marcou muito até hoje, tanto que eu estou aqui conversando com vocês sobre isso. O 120 ele foi feito para operar em pista normal, pista pavimentada, asfalto, exatamente. Aí, o que aconteceu? Uma empresa aqui aérea boliviana, chamada Aerosul, que eu acho que nem existe mais, a Aerosul, mas foi conhecida aí, eles queriam comprar o avião, mas desde que o avião operasse em pistas não pavimentadas, que a Bolívia é cheia dessas pistas, assim, entendeu? E é um cavalo aquele avião, né? É. O bicho é bruto, né? Bruto. E bom, meu amigo, fizemos, né, a Embraer se engajou, o meu supervisor me pediu para me engajar nesse projeto. Não fui eu, foi toda uma equipe, tá certo? Nunca é uma pessoa, né? Só, todos nós dependemos de todos os outros. E para mim foi muito bom, foi um desafio, Beca, foi um desafio. E começamos, porque o avião não estava preparado para isso, e a gente tinha que dar uma solução. E foi muito legal, porque passado tudo isso, toda essa fase de desenvolvimento, nós fomos fazer ensaios. E como pistas aqui por perto de São José dos Campos não tinha, com pistas assim que eu digo de terra, a gente foi para Formosa, uma cidade próxima a Brasília, ali uns 100 e poucos quilômetros. Enchemos lá o avião de mecânicos, de todo mundo ali, né? Os equipamentos, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Fomos embora. E já com o equipamento instalado, que a gente já tinha testado, free fall. Só que nós não pousamos, acabamos pousando em Brasília. Acabamos pousando em Brasília. Aí fomos de ônibus até Formosa, ensaiamos. Era a primeira vez que o avião estava fazendo esse Você saiu de São José para Formosa de ônibus? Não. Nós saímos de São José de avião até Brasília, de Brasília até Formosa de ônibus. Também não é perto, né? Não é perto. Fizemos os ensaios, mas ainda faltava aquele refinamento do projeto, porque era a primeira vez que isso acontecia no mundo, Beca. Um avião. Porque o Brasília, ele não foi feito para isso. As hélices dele são de material composto, diferentemente do Bandeirante. Estraga na terra. Com certeza, diferentemente de outras aeronaves que operam em pista de terra. O Brasília não foi feito para isso. Então era um desafio para a gente resolver, entendeu? Fizemos os testes, faltou um refinamento do projeto, voltamos para São José, trabalhamos onde a gente viu que tinha que retrabalhar, porque o problema eram os pedregulhos, as pedrinhas danificarem as hélices, sim. Entendeu? É uma operação de risco, né? Para o operador, sim, o cara vai claro. operar em risco. Aí voltamos, Beca. E dessa segunda vez, cara, foi sucesso total. Que legal. E já levamos um primeiro oficial já do CTA para homologar, acompanhar a homologação da aeronave nessas condições. Que então, legal. O que aconteceu? Fizemos todos os testes, e você sabe que lá chove muito. E na época que nós fomos, chovia muito. Formação de CB, um atrás do outro. CB, como os Nimbus, né, famosa da aviação aí. Que CB no céu, piloto no hotel, CB no ar, piloto no bar. É isso aí. É isso aí mesmo, eu queria até me lembrar dessa frase. Aí, Beca, tem um fato curioso, né? Na última decolagem, o comandante ele gostava muito de mim. Eu não vou citar nomes, mas ele gostava muito de mim. Quem não gosta de você? Gostei, Beca. Tem que ser um mala, viu? Gostei. Realmente ele gostava muito de mim. Ele tinha um carisma por mim muito grande. Ele falou, ele deve ter falado para o engenheiro de voo me convidar a estar a bordo na última decolagem dos ensaios, né? Imagina, o engenheiro de voo chegou, Jabá, você vai com a gente. Eu digo, mas como assim? Não, você vai com a gente, você não... Mas eu não vou voltar de ônibus. Não, você vai com a gente voando. Poxa, até Brasília, sabe? Eu fiquei feliz da vida, né? Claro. Que maravilha. Eu digo, puta, que alegria. Eu amo voar, Beca. E a receber um convite assim, né? Aí ele falou, não, você vai com a gente. Na hora de embarcar, né, essa era a última decolagem daquela pista não pavimentada. E eu todo orgulhoso, né? Os cabas iam voltar de ônibus e eu ia voltar de avião. A viagem seria mais curta, né? Aí... na hora de embarcar, assim, eu estava subindo, já subi a escada e ia para a poltrona. E o engenheiro falou, não, Jabá, você não vai aí não. Eu digo, oxi, onde é que eu vou? Vai no jump. Ele falou, exatamente, ele falou, você vai no legal. jump, cara. Aí, para quem não sabe o que é jump city, no caso do Brasília, o comandante fica à esquerda, o jump está ali na porta, ali, o jump city do Brasília, e o primeiro oficial, que era o rapaz, o major do CTA, ele estava à direita. E foi muito engraçado, Beca. E tinha um CB enorme. Imagina um CB enorme naquela Esse região. que está passando agora aqui. Exatamente. Tinha um CB enorme, cara. Enorme, né? Que
Lá é comum isso na época do ano. E a gente só não tinha precipitação. Tinha raio, trovão, relâmpago, só não tinha precipitação. Aí o comandante começou a taxiar, fomos lá para a cabeceira, corrida de decolagem, o engenheiro de voo mais atrás, eu no jump. Aí eu tinha uma maquininha dessas, né, com flashzinho. Tinha hora que ela funcionava e tinha hora que ela não funcionava, Beca, né? Aí eu, aquela vontade no jump, cara, tirar foto assim, eu digo, tá! Não funcionou, Beca. O flash. Você xingou um bocado. Passado um tempo depois, isso durante a gente já tava voando, ali bem no início da decolagem. Aí eu, pá! Aí fez um clarão, tá! Dentro do cockpit. Quase me infartou. Não, eu não. O comandante falou, puta que o pariu! Esse passou o teto aqui. Aí o major falou, não, cara, é o Jabá com a máquina. Aí nós caímos na risada, Beca, porque foi muito engraçado. Desculpa eu falar esse palavrão, Beca. Não, imagino. Mas não é um palavrão, né? E ele falou, puta, foi o Jabá, caraca. Então isso aí marcou muito pra mim, porque primeiro, eu tava muito feliz de estar a bordo, né? Segundo, ficou marcado por conta desse CB aí e da reação do piloto. Legal. Jabá, em poucas palavras, diz aí para as pessoas que estão começando na vida na sua profissão, na vida de aviação ou na própria vida, dá um recado legal para os jovens. Eu dou, Beca. Eu sempre gostei disso, assim, de estar incentivando os jovens. Por isso que eu estou criando, praticamente, não vou dizer que é um personagem. Eu dizia sempre, tem o Edson Arantes do Nascimento e tinha o Pelé. Tem o Lúcio Flávio Teles de Holanda e tem o Jabá. Hoje, comandante Jabá. É o único comandante sem ser realmente comandante. Tá certo. Tá bom, Aí, que eu não comando nem minha casa, cara. Nem minha casa eu comando. Legal. Aí, eu daria um recado assim, né? Eu estou criando, tipo, esse personagem para incentivar os jovens, incentivar as crianças a migrarem para esse mundo da aviação, que é tão bonito, é uma coisa tão bela, entendeu? Que eles possam um dia se tornarem pilotos, que eles possam um dia se tornarem comissários, que eles possam um dia trabalhar com a aeronave na parte mecânica, que eles possam um dia serem projetistas, sabe? Que eles possam um dia estar dando continuidade a esse sonho tão maravilhoso que começou desde Dédalo e Ícaro lá na mitologia grega. E voar, Beca, não existe uma coisa que leve o homem, né, a uma inspiração. Eu digo sempre, a maior criação do homem tem inúmeras, mas para mim, comandante Jabá, Lúcio Flávio Teles de Holanda, avião. Avião, para mim, foi a maior invenção do homem, ele conquistar o espaço. É esse recado que eu dou para os jovens, para as crianças. Sabe uma coisa que eu fico admirado, Beca? Ainda essa semana eu estava em Rio Claro, no Aeroclube, e fiquei encantado de ver um menininho com os pais. Toda semana a mãe disse que ele queria ir lá para o Aeroclube, com um aviãozinho na mão. Eu me vi neles. Eu me vejo nessas crianças. É como se o Jabá do passado, naquela criança lá. É isso que eu quero incentivar as crianças. Eu estou criando esse personagem, estou para ir num projeto agora em Pirassununga, agora dia 3, com as crianças da escola, né, junto com o Moisés, um rapaz que eu conheci através da aviação, e nem conheço pessoalmente, mas ele gostou tanto da ideia, e ele já tem esse projeto de cuidar de crianças, levar crianças de escolas carentes e tudo para a aviação. Isso é muito legal. E eu tô nessa, Beca. Eu até me arrepiei, vai cara. incentivar um monte de crianças por isso que eu criei, porque trabalhar na aviação. Eu quero um cap, tá? De verdade. Eu não tenho um cap de verdade, mas o meu cap é porque só que eu queria um cap para eu mostrar para as crianças a diferença. Esse é o cap do comandante Jabá. Mas o cap do comandante de verdade é esse, entendeu? Porque eu vou estar uniformizado, vai ter a berimbela aqui, vai ter o brevet aqui, vai ter a roupa de piloto, eu vou estar bonitinho, chique. cheirosinho. Só que com um chapeuzinho nordestino, que são minhas raízes, Beca. Legal. Amo ser paraibano, amo ser brasileiro. Amo ter contribuído com o meu país na indústria aeronáutica brasileira, cara. Com muito orgulho. Muito bom. Jabá, obrigado pela sua participação aqui no programa Porta de Hangar. Vamos voltar mais vezes para contar mais história. Deca, repito, assim, a satisfação toda foi minha. Tá? Jamais sonhei em estar aqui contigo. Né? Tu que tem uma representação tão grande dentro desse mundo da aviação brasileira, que é uma coisa tão meio restrita, né? Mas a gente está aí. Tá? E se um dia você quiser, eu volto de novo. Legal, Jabá. Obrigado. Pessoal, obrigado pela participação no Porta de Hangar. Se você não está inscrito,
inscreva-se no canal, dá aquele joinha se você gostou da minha conversa com o Jabá e divide esse assunto e fica no canal. Até o próximo programa. Valeu, obrigado, tchau, tchau!